A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia, AD Missão para o Mundo. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento, já dou aula de Bíblia há mais de 20 anos e estamos aqui com o nosso canal da Igreja AD Missão para o Mundo, acompanhando, passando para os nossos alunos que estudam à distância, uma explicação rápida, básica, dentro do que está na apostila. Aqui está a nossa apostila da Missão para o Mundo. E você que é meu aluno e que está acompanhando, por favor, nós vamos dar início hoje ao Evangelho de Mateus. Estamos na página 9. E para você que não é meu aluno, que acabou encontrando aí este vídeo maravilhoso da Missão para o Mundo com o seu curso básico, se você gostar, já dê o seu like, se inscreva e continue conosco. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo Mateus. Mateus tinha por sobrenome Levi, que significa unido ou ligado. Foi o nome que Lia deu ao seu filho, na tentativa de que Jacó passasse a viver com ela. Mas Jacó, apesar de Lia ou Leia estar sempre lhe dando filhos, ele ainda preferia estar com Raquel, apesar dela não lhe dar filhos. Mateus se chamava Levi também, além de Mateus. Ele era um coletor ou um cobrador de impostos, também conhecido como publicano, que é uma pessoa que trabalha, ele é um funcionário público, trabalha para o governo, e ele não era muito bem visto, porque um judeu trabalhando para o governo romano não era uma coisa muito boa, porque os romanos oprimiam os judeus, inclusive através dos impostos. Mas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, mostra a chamada de Mateus. E apesar dele não ser muito bem aceito no meio do seu povo, ele reagiu muito bem ao chamado de Jesus, pois aqui no texto diz que ele deixa tudo para seguir o Senhor Jesus. O nome Mateus significa dom de Deus ou presente de Deus. E alguns estudiosos sugerem que o seu evangelho tenha sido escrito primeiro em aramaico, porque ele escreve o seu evangelho destinado aos judeus, e somente posteriormente que ele é traduzido para o grego. Mateus, ele inicia o seu livro, o seu evangelho, com uma extensa genealogia, que era uma coisa muito importante para os judeus, ter certeza de que a pessoa era um legítimo descendente de Abraão. Ele faz isso, ele prova que Jesus é um legítimo judeu da tribo de Judá, e ainda acrescenta algo muito importante aqui na sua genealogia. Ele acrescenta o nome de 3 mulheres, o que não era comum se colocar nas genealogias. Ele acrescenta a Tamar, que é a nora de Judá. Ele acrescenta Raabe, que é a prostituta lá de Jericó. E acrescenta Ruth, que é a moabita, que se casou com Boaz. Foi a mãe de Obed, que foi a mãe de Jessé. Melhor, que foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. O seu evangelho também não foi o primeiro a ser escrito, pois ele dá início ao Novo Testamento, mas não foi o primeiro a ser escrito. Porém, ele foi colocado ali por causa de uma declaração que existe em seu evangelho. Essa declaração se repete por 16 vezes e existe outros estudiosos que acreditam até que foram 23 vezes que essa declaração se repetiu. E é por causa desta declaração que ele foi colocado, o Evangelho de Mateus, posteriormente a Malaquias. Logo que se termina Malaquias, o primeiro evangelista é Mateus, por causa desta declaração. Você saberia me dizer que declaração é esta? Comente aí. Que declaração seria esta? Você já observou, já prestou atenção que ela se repete tantas vezes no livro de Mateus? Vamos ver qual é? Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. E aqui o texto que eu escolhi foi Mateus 1, 22, mas existem vários outros textos, várias outras referências onde esta mesma frase se repete. Por causa disso, porque esta declaração, ela age como uma ponte ligando o antigo ao novo, que o evangelista, ou o evangelho de Mateus,
ficou em primeiro lugar. Mateus ele escreve para os judeus, visando responder às indagações deles sobre Jesus e provando que ele era verdadeiramente o Messias de Israel. Por isso, no seu evangelho, Jesus é frequentemente chamado de filho de Davi, e ele é apresentado como aquele que cumpriu todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O reino dos céus, ela aparece nas parábolas do reino, também está em substituição à expressão reino de Deus, que está nos demais evangelhos. Então, no evangelho de Mateus, ao invés de se falar reino de Deus, é falado reino dos céus. Isso é claro em respeito ao tetragrama, ao nome de Deus. E uma outra coisa interessante do Evangelho de Mateus é que a palavra igreja ou eclésia aparece ali pela primeira vez no Evangelho de Mateus 16, versículo 18, e também no capítulo 18, versículo 17. A palavra eclésia significa assembleia, congregação, ou seja, somos igreja quando estamos reunidos. A data da escrita, do Evangelho de Mateus varia de 60 a 70 depois de Cristo. Quando a gente fala depois de Cristo, é depois do nascimento, não é depois da morte. Então, é 60 ou 70 depois do nascimento de Cristo. O seu tema central é Cristo, o Rei. As divisões importantes do seu evangelho é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7, as parábolas do reino, que é o capítulo 13, e o sermão profético, que são os capítulos 24 e 25, onde nós vamos trabalhar bastante neles quando estivermos estudando escatologia. Por último, a tradição cristã, diz que Mateus morreu martirizado na Etiópia, e esse martírio incluiu um apedrejamento, ele foi queimado após ser apedrejado e ainda decapitado. Que pena, né? Não precisava de tudo isso, mas dos evangelistas, o único que tem uma morte natural é o evangelista João, mas os demais todos tiveram mortes bem ruins. Agora vamos para o evangelho de Marcos. João Marcos era filho de Maria, uma mulher rica e de posição em Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 12, versículo 12. Ele era primo de Barnabé, está em Colossenses 4:10. Talvez na sua Bíblia, eu quero até que você comente aí, se na sua Bíblia apresenta sobrinho ao invés de primo, porque existem algumas Bíblias que trazem essa variação. Marcos foi amigo íntimo e talvez até convertido de Pedro. Isso está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, onde Pedro chama Marcos de meu filho. Então, acredita-se aqui que ele se refere a filho na fé. E com relação ao que eu falei antes de sobrinho e primo, é apenas uma variação na palavra hebraica. Então, alguns copistas escreveram sobrinho e outros acabaram fazendo uma variação no nome, na palavra, e ficou como primo. Teve o privilégio, Marcos teve o privilégio de acompanhar Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 13. Porém, ele acaba desistindo no meio do caminho e volta. Por isso, Paulo se recusa a levá-lo na sua segunda viagem missionária. E aí, então, eles se separam. Marcos acaba acompanhando Barnabé para Chipre, eles vão por mar, enquanto que Paulo vai junto com Silas por terra. Isso está registrado em Atos capítulo 15, do versículo 36 ao 40. Cerca de 12 anos depois, você vê novamente Paulo se referindo a Marcos, lá em Colossenses 4:10, falando que Marcos está com ele e que ele é muito importante para o ministério. E também próximo da sua execução, o apóstolo Paulo envia uma carta para Timóteo, na segunda carta a Timóteo 4:11, falando que quando ele viesse e trouxesse algumas coisas que ele estava pedindo, trouxesse também a João Marcos, porque ele era muito útil no ministério. E isso mostra, se você prestar bem atenção, que o fracasso da vida de um homem, sua biografia prova, a biografia de Marcos, que o fracasso na vida de uma pessoa não representa o fim da sua utilidade.
ele com certeza falhou aqui, mas ele pode se recuperar e fazer um ótimo trabalho depois. Tanto que aqui eu coloquei uma referência de Filemon, carta de Paulo a Filemon, no seu capítulo 1, versículo 24 e 25, que é a história de Paulo pedindo a Filemon que aceite novamente a Onésimo, seu escravo que o roubou e fugiu, e que agora havia se convertido ao evangelho através de Paulo, e ele diz: aceite-o novamente, porque ele é agora uma nova criatura. Nós temos também as abordagens peculiares do evangelho de Marcos. Marcos escreveu especificamente para os gentios que habitavam em Roma, gentios em geral em Roma. Os gentios em geral e, em particular, os que estavam em Roma. Por esta razão, a genealogia de Cristo não é incluída, né? Para os romanos isso não tinha nenhum valor. O Sermão do Monte também não é mencionado e a condenação dos partidos judaicos recebe pouca atenção, porque isso não era tão importante para os romanos. Como prova de que seus leitores eram gentios, Marcos achou necessário interpretar palavras aramaicas, e eu quero que você pesquise aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 41, também o capítulo 7, o 34, e o capítulo 15, 22, onde Marcos usa palavras hebraicas, e então ele traz a tradução dessas palavras hebraicas ou aramaicas, e ele traz a tradução para o grego, como por exemplo na cura daquele surdo, que o Senhor Jesus fala efatá, e aí ele coloca o significado, abre-te, ou na cura da menina, a filha de Jairo, que ele diz, talita cumi, e aí ele dá a tradução, menina, levanta-te. Então, são esses momentos em que o evangelista, ele traz a palavra em aramaico, mas também dá a sua tradução. E isso é importante porque ele estava se referindo aos gentios, estava destinando a sua carta aos gentios. E usou palavras latinas também não encontradas nos demais evangelhos, como por exemplo, executor, Marcos 6, 27, quadrante, Marcos 12, 42 e legião, Marcos 5, 9. Essas três palavras são palavras latinas. Seu evangelho enfatiza o que Jesus fez em lugar do que o que Jesus disse, diferente do Evangelho de Mateus. É um livro de ação. A palavra imediatamente, essa palavra imediatamente, ela ocorre 40 ou mais de 40 vezes no seu Evangelho. A prisão e a fuga de um jovem, que está no Evangelho de de Marcos 14, versículos 51 e 52, é bem interessante, só aparece no Evangelho de Marcos, e se supõe que este jovem seja o próprio João Marcos. Não sei se você já tinha visto, já tinha lido, mas é bem interessante. Leia Marcos 14, 51 e 52, que é a fuga de um jovem que estava enrolado apenas em um lençol e ele viu o momento em que Jesus foi preso no Getsemane. A data da sua inscrição é entre 50 e 60, veja que é bem antes do Evangelho de Mateus, que é 60 e 70 depois de Cristo. O de Marcos é 50 e 60, né? Nesse meio tempo, né? Nesse espaço de tempo depois de Cristo. O seu tema central é Cristo, o servo. O seu versículo-chave é Marcos 10, 45, e o seu evangelho pode ser dividido em duas partes. Primeira parte, o serviço do servo, que está em Marcos, né? Vamos dizer assim, nós podemos separar a partir de Marcos 1, versículo 1 ao 10 e o 52, e o sacrifício do servo, que está em Marcos 11, do 1 ao 16, e depois o versículo 20. A morte de Marcos, segundo a tradição cristã, diz que Marcos foi martirizado em Alexandria, no Egito. Ele foi enforcado, depois foi arrastado nas ruas por cavalos, porque os alexandrinos estavam se convertendo aos ídolos. Que triste, não é? Eles fazerem dessa maneira. Eu estou pegando aqui a minha Bíblia porque eu citei o versículo-chave de Marcos, que é o capítulo 10 e o versículo 45, e eu quero aproveitar e ler para vocês. Eu sei que a gente evita estar lendo para que o nosso vídeo não fique tão longo, mas como eu achei importante
eu quero ler para vocês o versículo chave do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Acompanhe aí na sua Bíblia, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, como o evangelho de Marcos é um evangelho do servo de Jesus sempre trabalhando, esse é o versículo, chave do seu evangelho. Vamos então para o Evangelho de Lucas? Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Eu terei muito prazer em te responder. Evangelho segundo Lucas. Lucas é um médico amado, isso está em Colossenses 4,14, Carta de Paulo aos Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, ele era amigo íntimo e companheiro de Paulo. Foi provavelmente o único autor gentio do Novo Testamento. Sim, porque Lucas era grego. A tradição diz que ele era de Antioquia da Síria ou Antioquia da Síria. Mas, fora isto, não sabemos muito sobre a sua vida, nem de sua conversão, a não ser que ele foi uma testemunha ocular, melhor, a não ser que ele não foi uma testemunha ocular da vida de Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 2, mostra que ele escreve o seu evangelho dentro daquilo que ele pesquisa sobre a vida de Jesus. Embora médico por profissão, foi primariamente um evangelista. Escrevendo este evangelho e o livro de Atos, acompanhou Paulo também na sua obra missionária. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 1, e também esteve ao lado do apóstolo na época do seu martírio. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que Lucas está com ele. Quando a gente vê aqui Atos 1 em 1, a respeito do livro de Atos, mostra que ele começa contando a história dizendo nós, dizendo que ele está junto, sempre ele se referindo ao acontecimento, mostrando que ele está participando do acontecimento. Qual é a metodologia do Evangelho de Lucas? No prólogo do Evangelho, Lucas afirma que o seu próprio trabalho foi estimulado pelas obras de outras pessoas, que ele consultou testemunhas oculares e que ele selecionou e dispôs de informações sob a direção do Santo Espírito para instruir Teófilo quanto à fidedignidade da fé. O Evangelho de Lucas é um documento histórico bem pesquisado e bem fundamentado. E ele faz isso de uma maneira muito ordeira, muito séria, inclusive, porque ele quer provar para o seu amigo que a sua fé, seu amigo Teófilo, a sua fé tem fundamento sim. Quais são as abordagens peculiares do Evangelho de Lucas? Embora especificamente destinado a Teófilo, o Evangelho se inclina para todos os gentios. O autor demonstra interesse em comum em assuntos médicos, isso é bem interessante. Tem muitas passagens de cura, Lucas 4:38, Lucas 14:2, Lucas 22:50. Há também muita atenção para os acontecimentos ligados ao nascimento e à infância de Jesus. O Evangelho de Lucas é o que mais descreve o nascimento, detalha, e também a infância de Jesus. Lucas capítulo 1 e capítulo 2. E outra característica peculiar deste evangelho é o lugar de destaque que ele dá às mulheres, como por exemplo o Cântico de Maria, o Cântico em outros lugares aqui onde fala sobre a participação das mulheres. Então eu quero que você confira aí na sua Bíblia Lucas 8, do 1 ao 3 e também Lucas 21, do 1 ao 4. A genealogia de Lucas também é bem interessante. Segundo alguns teólogos, é o registro da árvore genealógica de Maria e não de José, como em Mateus. Vamos ver Lucas 3, do 23
ao 37, eu quero que você confira e eu quero que vocês coloquem aí no comentário se vocês observaram uma diferença no final da genealogia de Lucas, que é diferente da genealogia de Mateus. Quem descobrir, coloque aí nos comentários que eu vou dar um joinha para você. Aí sou eu que vou dar um joinha para você, quem conseguir descobrir essa diferença. E aí nós temos também aquela perguntinha clássica: quem é esse tal, quem era, né, esse tal de Teófilo? Que ele é mencionado no versículo 3 como excelência ou excelentíssimo Teófilo. Ele era provavelmente uma pessoa pertencente à classe alta, né, grega, mas segundo alguns estudiosos, a palavra Teófilo significa amigo de Deus, que poderia também não ser uma pessoa específica, mas que Lucas estivesse escrevendo aos discípulos de Jesus de um modo geral. A data da escrita é por cerca de 61 depois de Cristo. O tema principal é Cristo, o Filho do Homem. Essa palavra se repete muito no Evangelho de Lucas, que Jesus chamando a ele mesmo de Filho do Homem, e ele narra muitos acontecimentos que demonstram a humanidade de Jesus. A morte de Lucas também é bem ruim, né? Segundo a tradição, ele foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Nenhum deles ficaram, vamos dizer assim, mal consigo mesmo por ter um fim assim. Todos se orgulharam muito por poder dar a sua vida pelo Evangelho. E por último, para nós encerrarmos, nós temos o Evangelho segundo João. João escreveu o seu Evangelho durante o tempo em que a heresia começou a manifestar-se na igreja. 70 anos antes, Jesus havia sido crucificado. A igreja agora era um organismo. A igreja era agora um organismo e uma organização. Havia dogmas, havia credos e doutrinas estavam sendo formuladas pelos líderes da igreja. Em alguns lugares, pessoas estavam pregando e ensinando heresias. Então, o Evangelho de João combateu tais ensinos falsos, dando preeminência à pessoa de Cristo. Então, o evangelista João, ele escreve já bem depois, né, dos demais evangelistas, já havia passado 70 anos da crucificação de Jesus, não do nascimento, mas da crucificação, e a igreja já estava bastante organizada, com dogmas, com credos, né? Porém, se introduziu no meio do povo de Deus pessoas também ensinando heresias. E um destes grupos eram os gnósticos, ou o gnosticismo. Do grego, a palavra gnóstico significa conhecimento, ou o saber, né? Você ter um conhecimento oculto, uma sabedoria oculta. Essa heresia, essa sabedoria, só alguns podiam ter. Esta heresia, ela vem dos primórdios do cristianismo, foi muito combatida pelo apóstolo João, que dizia que a carne era má, por isso deveria ser castigada com abstenções, e também dizia ainda que eles, né, os gnósticos, eram humanos iluminados, portadores dos segredos escondidos da salvação. Diziam que a salvação era o próprio conhecimento. Era uma mistura de filosofia grega com outras crendices e misticismo. Então, eles diziam assim que as pessoas só seriam salvas se elas obtivessem o conhecimento. Porque o conhecimento é que traria a salvação para elas. O conhecimento era a salvação. Mas não é esse conhecimento que você talvez esteja pensando aí. É conhecer Jesus como meu Salvador, né? Não. É um conhecimento oculto, é um conhecimento que está reservado apenas para os iluminados. Era algo bastante, assim, secreto até. Era uma mistura mística de busca pela sabedoria, pelo conhecimento, junto com o misticismo e crendices da época. Uma outra coisa interessante aqui também, e com relação aos gnósticos, o que o apóstolo João faz como defesa da fé com relação a estes ensinos heréticos,
é trazer a divindade de Jesus. Tanto que o seu evangelho ele não é classificado como um evangelho sinótico, porque ele mostra Cristo como Deus. Veja que os gnósticos, eles dizem que a carne é má e que a carne precisa ser castigada, e o evangelista João, ele traz justamente isso, que Jesus, mesmo sendo homem, ele permanece com a sua natureza divina intacta. Ele continua, mesmo sendo homem, onde você pode tocar, onde ele comia, onde ele estava junto com todas as pessoas, mas que ainda assim a sua natureza estava intacta, ele continuava sendo Deus na sua natureza. E essa defesa mostrando que Jesus era desde o princípio, que tudo que foi feito por ele, que ele, o Senhor Jesus, é a origem de todas as coisas. E ele fala a respeito dos milagres de Jesus, dizendo que assim Jesus iniciava os seus sinais, mostrando que eram os sinais que provam que ele era Deus. Então, João teve assim, um trabalho muito grande de trazer novamente luz à igreja para que eles não seguissem esses conceitos heréticos, achando que Jesus não era Deus, ele era apenas um homem simples e comum, mas crendo que ele, mesmo em carne, ele permanecia sendo Deus. Tanto que você vê lá nas cartas de João, ele dizendo assim, que aquele que não crê que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Isso, João já combatendo os gnósticos. Uma outra coisa interessante também que tem no Evangelho de João é a questão dos samaritanos. O capítulo 4 do Evangelho de João anuncia o ministério de Jesus rompendo barreiras que havia entre os samaritanos e os judeus. Este fato perdurava desde 722 a.C., por ocasião do cativeiro assírio. Porque eu não sei se você já se perguntou, mas por que será que os judeus não se davam com os samaritanos? Você já pesquisou sobre isso? Coloca aí nos comentários se você já fez alguma pesquisa, algum estudo a respeito do porquê que os judeus não tinham uma boa relação com os samaritanos. Lá no cativeiro assírio, em 722, isso está registrado em 2 Reis 17, mais precisamente no versículo 24, a seguir, encontramos o relato sobre os povos que vieram habitar neste território. Portanto, era uma mistura de raças e, por este motivo, os judeus desprezavam os samaritanos. Estes, no entanto, tinham consigo o Pentateuco e adoravam o que era feito. Tinham consigo o Pentateuco e a adoração era feita no Monte Gerizim, no templo ali construído. Porém, este templo foi destruído por João Hircano. Então, na época de Jesus, não existia mais o templo. João Hircano vem antes de Cristo. Mas, ainda assim, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, tinham apenas o Pentateuco, e estes samaritanos eram mestiços, eram povos assírios com o povo judeu e se misturaram e geraram ali os samaritanos. Uma outra coisa também importante no livro, né, no Evangelho de João, é a festa do Hanukkah. No Evangelho de João, no seu capítulo 10, versículo 22 ao 42, ele inicia falando da festa da dedicação, que foi instituída por Judas Macabeu no ano de 165 antes de Cristo, e que é comemorada anualmente, tendo a duração de 8 dias, começando no dia 25 de Quisleu, que é dezembro para nós, no inverno. Os primeiros crentes no Messias, né, aparentemente, viam uma ligação entre o Hanukkah e o Messias. A festa era para celebrar a purificação do templo. E em Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, Cristo se compara ao templo vivo de Deus que veio do céu. Mas, a partir do 3º século, o dia 25 de dezembro passou a ser aceito como o Natal nas igrejas do Ocidente. Olha que interessante, hein? Nós falamos sobre isso nas aulas passadas, sobre a revolta dos Macabeus, onde Judas Macabeu, ele destrói, né, essa revolta, ela destrói ali aquele domínio de Antíoco Epifânio,
e eles assumem o comando de Israel, de Jerusalém, assumem o comando, fazem uma purificação no templo, tiram todas aquelas coisas horríveis que Antíoco havia colocado no templo de Jerusalém, e eles fazem uma festa, que é conhecida como a festa da dedicação ou a festa das luzes. Essa festa dura 8 dias, como foi colocado aqui, e é comemorada até hoje em Israel. É uma história muito bonita. Se você depois quiser, pesquise sobre as coisas que é contada. Está registrado lá no livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que só está na Bíblia Católica, tem na Bíblia Católica, mas você pode encontrar na internet o primeiro livro e o segundo livro de Macabeus. E ele conta ali os milagres que aconteceram, né? Como tão pouco azeite que eles encontraram fez com que as lâmpadas, as lâmpadas da menorá ficassem acesas por 8 dias, o que não era possível. Então, é muito bonita a história, eu quero que você pesquise, mas a parte interessante aqui é porque foi a partir dessa festa que lá no 3º século, os cristãos decidiram colocar esta data, que já era comemorada, a festa da dedicação, a festa do Hanukkah, a festa das luzes em Israel, eles decidiram colocar também como o dia do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. As igrejas do Ocidente adotaram também essa festividade. Era também tido pelo mundo pagão como o dia do nascimento do Deus Sol, mas foi feito ali essa junção, né? Vamos dizer assim, essa arrumação, não sei se eu estou usando a palavra certa, para que se encaixasse tanto o nascimento de Jesus com a festa judaica, porque era uma festa da dedicação ao templo, e Jesus havia se comparado ao templo, como também lá né, na igreja católica, lá do 3º século, eles associaram o nascimento do Deus Sol, que era um deus cultuado dos povos pagãos, por Jesus também ser conhecido como o Sol da Justiça na Bíblia. É estranho fazer isso, mas isso acontecia, principalmente em épocas de perseguição, de você ter ali pessoas que adoravam um falso Deus, mas ele é obrigado agora a ser cristão, e então ele faz essa associação para que não seja perseguido. Isso aconteceu também aqui no Brasil com os povos africanos, quando a Igreja Católica os obrigou a se tornarem cristãos, e eles fizeram essas associações com relação aos seus ídolos. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse comentário ou quiser fazer mais pesquisas, faça. Você é um teólogo, um pesquisador. Não deixe as coisas ficarem com dúvidas na sua mente. Mas também, se quiser, escreva aí nos comentários, faça a sua pergunta, que eu terei o maior prazer em te responder. E por último, aqui a data da escrita do Evangelho de João é entre 85 e 90 depois de Cristo. Olha que distância, hein? E a morte de João, segundo a tradição cristã, dos 12, ele foi o único que morreu de morte, né, de forma natural, em Éfeso, no ano de 103 depois de Cristo, com a idade de 94 anos. Segundo Eusébio de Cesareia, em seu livro História Eclesiástica, o apóstolo dormiu, indicando uma morte pacífica. Existe algumas tradições também que dizem que ele primeiro houve uma tentativa, né, de queimá-lo, lançando ele num óleo quente, mas ele sobreviveu, não aconteceu nenhum dano a ele, e também teve o seu envio para a ilha de Patmos, que era uma ilha de prisioneiros, onde as pessoas trabalhavam até morrer ou até serem mortas por animais selvagens. Mas João não sofreu nenhum dano na ilha de Patmos, ao contrário, foi lá que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então, para você ver que nem tudo que os maus querem, eles conseguem. Então, João foi aí aquele que morreu de morte natural. Eu quero só, antes da gente dar início ao livro de Atos, na próxima aula, mostrar para vocês que a nossa apostila, talvez a imagem não dê para você ver muito bem, mas na nossa apostila ela traz esse bônus, que são os passos de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Nós vamos ter aqui
distâncias de Jerusalém a vários locais de onde Jesus saía, né? Muitas vezes as distâncias de Jerusalém para alguns lugares também das viagens de Paulo, então você vai ver toda a quilometragem aqui. Também as pegadas de Jesus no seu ano de inauguração, por todos os passinhos por onde ele andou. Também as pegadas de Jesus no ano da sua popularidade. Você vai ver que Jesus anda muito, tem todos os textos bíblicos para você consultar. Nós temos também aqui as pegadas de Jesus nos seus últimos meses, mostrando bastante ali por onde ele andou. Temos as jornadas de Jesus nos seus primeiros anos e as pegadas de Jesus nos seus últimos dias. Então vale a pena você dar uma consultada aqui, ver direitinho os textos bíblicos e acompanhar, porque é algo bastante curioso. Ver que Jesus andou muito ali sobre a terra de Israel. Espero que você tenha gostado desta aula. Tentei fazer o mais rápido possível, resumindo bem, para que o nosso tempo não fique tão longo. Se você ficou com alguma dúvida, comente aí, coloque nos comentários. Se você gostou, dê um like. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que vai gostar. Se você não é nosso aluno, nos procure para que você se torne um aluno do curso básico em Teologia de Missão para o Mundo e que Deus continue te abençoando e te ajudando. Até a próxima!